Seja bem-vindo ao canal Curiosidades Bíblicas. Caso você já tenha se questionado sobre a proveniência dos indianos, o povo da Índia, à luz da Bíblia, agora trago a você mais uma indagação intrigante. Você já se perguntou sobre a origem dos ciganos, esse enigmático grupo étnico? Eles possuem uma história fascinante e cheia de curiosidades. Vamos juntos desvendar esses mistérios, baseando-nos em referências bíblicas, genética e na trajetória dos povos e etnias, explorando assim as origens dos indianos e ciganos, mergulhando em suas narrativas intrigantes. Para os que já são familiarizados com a nossa série, peço que deixem o seu like para nos apoiar. E para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, convido-os a assistir até o final. Caso este conteúdo ressoe com você, considere deixar o seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Portanto, adentremos mais um episódio da nossa série, As Origens dos Povos na Perspectiva Bíblica. Conforme os textos ancestrais védicos, também conhecidos como Vedas, que são considerados sagrados na cultura indiana, eles fazem menção a embates e confrontos com um grupo étnico denominado Dácia, pertencente à civilização indo. Essa cultura é descrita como tendo uma tonalidade de pele escura. Os nativos da Índia apresentam variações de tonalidades de pele mais escuras, o que corrobora a ideia de serem descendentes dos filhos de Noé, mais especificamente da linhagem de Cam. Os habitantes do sul da Índia, que se originaram dessa linhagem camita, são considerados a raiz dos indianos. De maneira resumida, os indianos têm as suas origens na linhagem camita. Essa afirmação é embasada pelas características da sua tonalidade de pele. Entretanto, é importante mencionar que também houve uma notável miscigenação com um grupo étnico de pele mais clara, que se autodenominava arianos. Essa tribo provavelmente pertencia à linhagem jafética, composta por indivíduos de pele clara e olhos claros, originando-se há aproximadamente 3.700 anos atrás. Essa tribo jafética também originou outros povos. Da mistura que ocorreu entre eles, houve uma divisão étnica na Índia. Devido a essa miscigenação, o norte do país era habitado por pessoas de pele mais clara e olhos azuis ou verdes, enquanto o sul era predominantemente habitado por pessoas de pele mais escura. Essa forte miscigenação de povos ocorreu devido à interação entre eles. Por exemplo, na imagem podemos ver uma mulher negra de olhos azuis, o que demonstra a mistura que aconteceu na Índia por volta de 1700 a.C. Em 500 a.C., invasores arianos de pele clara dominaram a Índia, resultando em uma combinação de descendentes de Cam e Jafé na formação dos indianos. Também é importante destacar a influência de Togarma, considerado o pai dos asiáticos, que teve uma pequena parcela de influência em alguns grupos indianos. Essa influência asiática de Togarma pode ter ocorrido antes da mistura entre os arianos e os jaféticos, por volta de 1700 a.C., já que muitos indianos de pele escura já tinham cabelos mais lisos, o que demonstra essa origem. Em resumo, os indianos têm sua origem nos descendentes de Cam, devido à sua pele naturalmente negra. Portanto, sua descendência remonta a filhos de Noé, especificamente camitas. Além disso, a forte miscigenação com os povos arianos de pele clara e olhos claros contribuiu para a formação da Índia, onde a região norte é habitada por uma população de pele marrom, branca e amarela, enquanto a região sul é composta por pessoas de tons mais escuros. Agora vamos falar sobre a origem de um dos povos que tem grande similaridade genética com os indianos, os ciganos. Esse povo misterioso se estabeleceu em vários países na Europa, Brasil, Turquia, Egito, entre outros. Apesar de nômades, a origem desse povo foi um grande enigma por muitos séculos. Poucos sabiam de onde eles realmente vieram. A língua romani dos ciganos é uma língua não escrita, ou seja, não possui um sistema de escrita. Além disso, muitos costumes ciganos envolviam esquecer o passado e até queimar registros históricos, o que tornava ainda mais complicado descobrir sua origem. Ao longo dos séculos houve muitas especulações sobre a origem dos ciganos. Eles teriam vindo do Egito, Pérsia, Marrocos, Romênia, Albânia ou até mesmo do Império Otomano. Muitas teorias e suposições foram levantadas sobre a região de onde essas pessoas vieram, mas tudo era muito controverso. No entanto, a partir do século XVIII, os europeus começaram a estudar de forma mais sistemática as línguas dos ciganos, incluindo o romani.
Eles determinaram que a língua falada pelos ciganos europeus pertencia ao ramo ariano e ao ramo das línguas indo-europeias. Essas descobertas ajudaram a lançar luz sobre a origem do povo cigano. Em outras palavras, pesquisadores linguísticos determinaram que a língua romani pertencia às línguas indo-europeias, o que inclui regiões como a Pérsia e especialmente a Índia. Isso significa que a origem primária do povo cigano está no norte da Índia, onde se fala a língua indiana e suas variantes. Com o tempo, outras línguas se misturaram ao romani devido à natureza nômade do povo cigano, que migrou de país para país. Essa migração levou a interações com outros povos, como os persas e até mesmo os árabes, que também têm o hábito de se mover frequentemente de uma região para outra. Assim, os ciganos acabaram incorporando influências desses povos em sua cultura. Por exemplo, existem ciganos na Turquia, Egito e outras regiões próximas, onde houve alguma mistura com persas e árabes. No entanto, essa mistura foi mínima e não predominante. A origem dos ciganos continua sendo o norte da Índia, o que significa que eles são, na verdade, um povo indiano que se misturou com persas e árabes antes de se estabelecerem na Europa, incluindo a Península Ibérica e em outras regiões europeias, antes de chegarem ao Brasil, onde há muitos ciganos. Existem 3 grandes grupos ou ramos entre os ciganos: os Roma, os Calã e os Sindhi. O primeiro documento mencionando os ciganos foi registrado em 1426, embora haja menções anteriores em textos persas antigos. No entanto, a certeza sobre a origem dos ciganos só foi obtida através de testes genéticos realizados em 2012 e publicados em um jornal científico. Nesses testes, o DNA de 152 indivíduos de 13 grupos diferentes de ciganos foi analisado, e as conclusões confirmaram o que as análises linguísticas já indicavam. Todos os resultados apontavam para a Índia como ponto de partida e origem dos ciganos. De acordo com os testes genéticos, os ciganos traçaram sua origem diretamente para o norte da Índia, mais especificamente para a região do Punjab, próxima ao Paquistão. Agora, por que eles deixaram o norte da Índia e se dispersaram por várias partes do mundo? Acredita-se que eles tenham fugido do norte da Índia devido à invasão das terras onde viviam pelas tropas do sultão Mahmud Ghazni. Nos Estados Unidos, existem várias comunidades ciganas espalhadas pelo país. Essas comunidades são compostas por diferentes grupos e clãs ciganos, cada um com suas próprias tradições, línguas e origens específicas. Os Roma, também conhecidos como Romani, são um dos grupos de ciganos mais proeminentes nos Estados Unidos. Eles têm origem no norte da Índia e migraram para diferentes partes do mundo ao longo dos séculos. A comunidade Romani nos Estados Unidos preserva sua cultura, tradições e língua romani. Há também outras comunidades e tribos ciganas que podem ser encontradas em diferentes partes dos Estados Unidos. Cada uma dessas tribos tem suas próprias histórias, tradições e identidades culturais, contribuindo para a diversidade étnica e cultural do país. No Brasil, um dos países com a maior comunidade cigana, os primeiros ciganos a chegar foram os Calim, cerca de 574 pessoas vindas de Portugal e Espanha. Depois vieram os Roma da Turquia e Grécia, e mais tarde os Sindhi da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a origem bíblica dos ciganos remonta à descendência de Jafé, já que eles vieram diretamente do norte da Índia, onde há tons de pele mais claros. No entanto, eles também têm ascendência camita, o que explica por que muitos ciganos têm um tom de pele mais marrom, seja mais claro ou mais escuro. Isso indica sua origem camita, tornando-os descendentes tanto de Jafé quanto de Cam. Essa é a origem bíblica tanto dos povos indianos quanto dos ciganos, de acordo com a Bíblia. Espero que todos tenham gostado e acompanhado até o final. Peço que deixem seu like e comentário se você tem origem cigana ou indiana, especificando a qual ramo cigano você pertence, seja dos Kalim ou qualquer outro ramo. Obrigado a todos por assistir até aqui e até o próximo vídeo da nossa série sobre a origem dos povos de acordo com a Bíblia, a partir do capítulo 10 do Gênesis. Também deixem suas sugestões para os próximos vídeos. Até logo!